Olá pessoal, bem-vindos ao RisoCast. Nós amamos a sua vida, amamos compartilhar e derramar sobre vocês aquilo que Deus tem compartilhado no nosso coração. Nós somos muito felizes em poder ter você. E o episódio de hoje chama-se Vigiando com Ações de Graças, ainda na série Sóbrios e Vigilantes, chegando já ao fim dessa série. Acredito que essa série eles têm edificado muitas vidas. Com certeza, se você tem acompanhado cada um desses episódios, você tem sido edificado. E para a gente iniciar, eu vou ler só apenas o versículo 8 de 1 Pedro 5, que é o nosso texto base, nosso texto âncora dessa série. É 1 Pedro 5. E o versículo 8 vai dizer assim: sejam sóbrios e vigiem. Só esse início, essa parte A do versículo, sejam sóbrios e vigiem. Então nós ficamos 2 episódios falando sobre a sobriedade, sobre estarmos lúcidos na fé. Episódio 2 e 3, um deles foi sobre lúcidos na fé, e o terceiro episódio foi no que estamos meditando. Em seguida nós entramos no episódio 4, falando sobre destruindo fortalezas, sobre estar em uma posição de vigia. Quando o Pedro está dizendo aqui sobre estarmos vigiando, ele está falando sobre estarmos atentos, em guarda, cuidadosos para que não sejamos enganados. Nós falamos no episódio 4 dessa série sobre as mentiras, né? E quando nós adotamos, quando nós assumimos, quando nós recebemos uma mentira e fazemos dela nossa, nós acabamos vivendo de uma forma errada. Nós começamos a viver enganados, viver presos por uma mentira, pesados, sob julgos que não nos pertencem. Nós começamos a viver uma identidade diferente daquela que Cristo conquistou para nós, quando nós aceitamos e adotamos uma mentira. E aí Pedro vai dizer: vigiem, sejam atentos, estejam em guarda, não sejam enganados. E no episódio 5, nós falamos sobre a mente de Cristo, que foi o último episódio, sobre nós temos acesso à mente de Cristo. Nós temos hoje a mente de Cristo. O Espírito Santo vivendo em nós, ele revela a mente de Cristo. Ele traz tudo aquilo que Deus pensa. E nós temos acesso a isso a todo momento. E nesse episódio, falando sobre ações de graças, ainda sobre vigiar, mas agora vigiar com ações de graças. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se for possível, em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2, Paulo vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Observa aqui que Paulo está dizendo que nós estamos vigiando quando entramos numa posição de ações de graças. Nós nos posicionamos em ações de graças, nós estamos nos posicionando em vigia. E é interessante que Paulo aqui linka isso à oração. Ele fala perseverai. Essa palavra perseverar aqui é avançar dedicadamente. É permanecer em uma direção fixa. Nós temos que permanecer a nossa vida em uma direção fixa. Uma vida de oração. Oração não é uma ferramenta que você utiliza esporadicamente quando surge um problema na sua vida. Mas oração é uma vida de relacionamento. Nós falamos isso numa série passada. E Paulo está dizendo aqui: permaneçam nessa direção. Que direção? Uma vida de oração. Uma vida de constante relacionamento, comunhão, comunicação com Deus. E a palavra que Paulo utiliza como oração aqui é proseu, que nós já falamos essa palavra no grego. É uma oração de consagração, de entrega. É um contato relacional, íntimo. Paulo está dizendo aqui: perseverem nessa vida de relacionamento com Deus. Nessa troca, nesse compartilhamento de coração. Levando os pedidos a Deus. E recebendo aquilo que Ele tem para vocês. E Paulo vai dizer: você persevera em oração, vigiando.
Você avança dedicadamente em oração. Você está intensamente envolvido em oração. Você está engajado de forma ativa em oração, vigiando nela com ações de graça. Se a gente pegar o texto original, esse vigiar não é simplesmente um vigiar. É um vigiar na oração. Eu persevero em oração, eu continuo, prossigo, avanço em oração, vigiando na oração com ações de graças. Nós vamos discutir mais disso ao longo desse episódio. A questão é que, o primeiro ponto, nós avançamos ativamente em oração, nós refinamos o nosso foco em oração através de um posicionamento do coração. Um posicionamento contínuo em ações de graças. O posicionamento do coração em ações de graças lhe permite refinar o foco em oração. Lhe permite avançar em oração. É interessante que ações de graças, né, é uma ação, uma resposta à graça de Deus. Entenda isso. Ações de graças é uma resposta à graça de Deus. A palavra ações de graças aqui no grego é eucaristia. É uma ação de graça pela graça de Deus. É agradecido pela graça de Deus. É você estar respondendo à graça de Deus que você já tem. Já no hebraico, a palavra, o verbo, né? Ações de, dar graças é yadá. Yadá. E essa palavra yadá, ela é formada por 3 letras. O yod, dalet e he. E se nós juntarmos a simbologia, o significado dessa palavra, a essência dessa palavra, da constituição dessa palavra, nós vamos ver que ela configura justamente isso, uma intenção, uma resposta, uma rendição à graça de Deus. Isso é dar graças. Yod, a letra Yod, ela vai simbolizar uma mão estendida. Mãos estendidas. Mãos que estão estendidas com uma intenção, em uma ação. Dalet é a porta. E Re é revelação, é a graça, é a 5ª letra do alfabeto hebraico. Simboliza a graça. Então são mãos estendidas à graça. São mãos estendidas à graça e existe uma porta, um caminho de acesso a essa graça. Então a palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E esse por meio da é pela porta da fé. Acessamos a graça por meio da fé. E o fato de nós termos acesso à graça pela porta da fé, pela fé, nós respondemos a isso. E a nossa resposta à graça de Deus são ações de graças. É Yadá. Salmo 107, versículo 1 vai dizer: deem graças, Yadá, ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Observe que o salmista está dizendo assim: olha, se posicione em ações de graças, responda em graças, em gratidão, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Mateus, é por isso então que Paulo vai dizer em Tessalonicenses que nós temos que estar sempre dando graças. Nós vamos ler isso no final desse episódio. Porque é um posicionamento de você sempre estar consciente de que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Independente da circunstância, independente do que você está vendo, independente do que você está vivendo, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. E eu me posiciono nisso e isso refina o meu foco em oração. Eu estou orando, pedindo para Deus, às vezes por um problema específico. E meus olhos ainda enxergam as circunstâncias. Mas Deus te chama para se posicionar agora em ações de graças. Por quê? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, consciente de que Ele é bom e o amor dele dura para sempre, eu refino o meu foco, eu avanço em oração
Eu desfruto em oração agora de uma alegria. Eu desfruto em oração de uma resposta antes de ver a circunstância sendo mudada. Eu oro. Eu oro. E eu sei que Deus é bom e seu amor dura para sempre. Então, eu oro e já posso me alegrar, já posso entrar em graças, em resposta à graça de Deus, porque eu sei. Eu sei o que Ele me deu. Eu sei o que está disponível. Eu sei que Ele tem me abençoado, Ele já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu sei que todas as minhas necessidades são sanadas segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então eu entro em oração, em comunhão com Deus, eu compartilho o meu coração com Deus, eu apresento os meus pedidos a Deus e eu já posso me alegrar porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E complementando essa ideia de uma resposta à graça de Deus, a palavra gratidão, ações de graças, né? Yadá é o verbo, a ação, né, de dar graças. Agora, as ações de graças, a gratidão no hebraico é todá. Todá. E observa como é lindo o significado por trás dessa palavra. A palavra todá, ela é formada por 4 letras. Ela é formada por Tav, Vav, Dalet e He. O Tav, Vav, Dalet e He. O Tav, ele simboliza uma marca, uma aliança. O Vav, ele vai simbolizar uma conexão, uma união. Dalet, como nós já vimos, é a porta, né? Um caminho. E o He, como também nós já vimos, é a graça, uma revelação, a graça de Deus. Então observa que gratidão, todá, é uma junção de 4 letras. Aliança, união, porta e graça. Observa que todá, ela traz por trás dela um significado de uma resposta à aliança que trouxe união. Então é um tav, é uma aliança, e essa aliança, ela trouxe uma união, vav. Então, gratidão, estar em gratidão, em ações de graças, é eu responder baseado numa aliança que foi estabelecida. A gratidão, ela flui de aliança. A gratidão, ela não flui de uma coisa que acontece agora. A gratidão, ela é muito maior do que isso, ela flui de uma aliança que foi estabelecida. É você reconhecer uma aliança que gerou uma união e que te dá acesso à graça. Gratidão é você reconhecer uma aliança que foi estabelecida. E essa aliança, ela gerou união e nos dá acesso à graça de Deus. Eu e você estamos em aliança com Deus, por meio de Cristo Jesus. E essa aliança, ela trouxe união, trouxe conexão íntima, profunda, contínua com Deus. E a minha resposta à minha aliança com Deus é a gratidão. Todá. É sobre estarmos conscientes de quem Deus é e da sua presença. Da nossa união com Ele em aliança, por meio de Cristo Jesus. É sobre reconhecer. É sobre reconhecer que Deus é bom e sua misericórdia, seu amor dura para sempre. E reconheço quem Ele é, eu reconheço a sua presença, a união que eu tenho com Ele em aliança por meio de Cristo. Isso é gratidão. Isso me faz me posicionar, me leva a me posicionar em gratidão. É responder ao coração dele. É responder a uma aliança que foi estabelecida por meio de Cristo Jesus e que me dá acesso à graça de Deus. Gratidão. Mateus, eu não tenho motivos para agradecer. Porque você está com os olhos no lugar errado. Em vez de você estar com os olhos na aliança, você está com os olhos nas circunstâncias. Você não está posicionado em gratidão a todo momento, significa que você está com os olhos no lugar errado. Porque quando você tiver os olhos na aliança estabelecida em Cristo Jesus, que trouxe união e te dá acesso à graça,
Você responde com ações de graças. Você está posicionado com gratidão. Seu coração é um coração agradecido. Mas Deus, as circunstâncias na minha frente não me dão motivos para agradecer. Mas eu estou em aliança. E eu sei porque eu estou em aliança com Deus. Porque eu sei que Ele é bom. Porque Ele é um bom Pai. Porque eu sei que Ele está inclinado para mim com favor. Eu posso descansar. Eu posso me alegrar. E as circunstâncias vão mudar. Eu vou usufruir de algo diferente que eu estou vendo. Por quê? Porque a palavra de Deus disse. Mateus, eu não estou vendo abundância na minha vida. Estou vendo escassez. Como é que eu vou me alegrar? Vou me alegrar porque eu estou aliançado com Deus. Com Deus de aliança. E o escritor aos Hebreus ele vai dizer: apeguem com firmeza a esperança que professamos, porque fiel é quem prometeu. Se apegue com firmeza, abrace intensamente a esperança. E essa palavra esperança no grego é elps. É a firme expectativa, a expectativa confiante, alegre de que coisas boas estão chegando. Eu estou vendo escassez, mas eu posso apegar firmemente, abraçar intensamente uma firme convicção, uma convicção alegre de que a abundância está chegando. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus, por meio de Cristo Jesus, e tenho acesso à graça. E o seu favor me faz em tudo abundar. Então agora eu posso me alegrar antecipadamente. Eu posso experimentar a vitória agora, antes de que os meus olhos vejam. É um convite para você usufruir da vitória antes dos olhos. Elpis é uma alegria antecipada. Porque eu estou convicto de que coisas boas virão. E por isso eu posso me posicionar em ação de graças. Observa que eu não estou agradecendo a escassez. Eu não estou agradecendo aquilo que eu estou vendo e que não é a vontade de Deus. Eu não estou agradecendo as obras do diabo. Mas eu estou agradecendo Deus, que é bom e que o seu amor dura para sempre. Está inclinado em favor, em graça. E eu respondo com ações de graças pela graça. Que me faz em tudo prosperar. Que me conduz para uma vida plena em Cristo Jesus. Que me leva a experienciar tudo aquilo que Cristo proveu e conquistou. Eu sei que a obra de Cristo é uma obra completa e perfeita. Nós já falamos isso. Nada ficou para trás. Tetelestai. Tetelestai não é simplesmente estar consumado, né? Do tipo fim. Não. É estar consumado do tipo está pago. Tetelestai. Está pago. O escrito de dívidas foi rasgado. A dívida foi paga. Tudo está pago. Nada ficou para trás. Não há débito. Tetelestai. Está consumada. A obra é perfeita e completa. E eu me alegro, entro em gratidão pela aliança de união estabelecida em Cristo Jesus, que me dá acesso à graça. Observa que na velha aliança, no contexto, na abordagem da velha aliança, Deus fazia algo em resposta à nossa fé. Resposta à fé. Na velha aliança, Deus fazia algo em resposta à fé. E na nova aliança? Não. Na nova aliança, a nossa fé é uma resposta ao que Deus já fez. Observe essa diferença. Na velha aliança, Deus fazia em resposta à fé. Na nova aliança, a nossa fé é uma resposta ao que Deus já fez. Fez através da obra consumada de Cristo Jesus. E isso, então, nos leva ao segundo ponto que eu quero discutir nesse episódio, que é as ações de graças, o coração posicionado em ações de graça. Observe que é um posicionamento do coração. É um exercício e confissão de fé. É uma resposta de fé. Por que de fé?
Porque meus olhos não estão vendo, às vezes, a circunstância é mudada. Mas eu já me posiciono em ações de graças. Em fé. Pela aliança estabelecida. Então, as ações de graças é uma resposta de fé. É um exercício e uma confissão de fé. E lembra que nós somos chamados para um estilo de vida de fé. O justo viverá pela fé. Então, se eu estou vivendo em fé, uma das coisas que eu faço nesse estilo de vida de fé é me posicionar constantemente em ações de graças. Me posicionar em ações de graças é eu estar me movendo no visível, baseado no que eu estou vendo? Não, baseado no que eu creio. Baseado no que eu espero. Baseado naquele em quem eu confio. O escritor aos Hebreus disse lá no capítulo 10, versículo 23. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, porque fiel é o que prometeu. As ações de graças é uma ação, um relato, uma movimentação visível, palpável de algo que eu creio. De algo no qual eu estou esperando. É por isso que a falta de esperança, quando eu estou na frente de um problema, a falta de esperança está mostrando que eu estou com olhos no lugar errado. A falta de esperança está mostrando que eu estou confiando e crendo não em Deus, não na provisão de Deus, não no amor de Deus, não na obra de Cristo, mas eu estou confiando nas circunstâncias. Eu estou confiando no mundo visível, eu estou confiando na força dos meus braços, eu estou confiando em provisões naturais, em realidades inferiores. Então me torno o cara mais desesperançoso do mundo. Agora, se eu estou firmado, baseado nas promessas de Deus, baseado na herança em Cristo Jesus, baseado em quem Deus é, em quem eu sou em Cristo, eu tenho esperança. Eu me posiciono em ações de graças. Me movimento agora, não pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu estou crendo. É um exercício e confissão de fé. Amém? Observa o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Colossenses 2,7, ele vai dizer: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele. Nele quem? Cristo. Extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé. Peraí, tá falando, continuem crescendo no Senhor, uma vida de crescimento contínuo no Senhor. Nós estamos enraizados e edificados no Senhor, no seu amor. E ele fala assim: tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Observa que quando eu me torno forte e vigoroso na fé, minha vida transborda do quê? Alegria e gratidão. Porque a gratidão é uma confissão de fé. Por isso que o Paulo está dizendo, olha, a vida de vocês vai transbordar de alegria e gratidão quando vocês se tornarem fortes e vigorosos na fé. E como é que eu me torno forte e vigoroso na fé? Me esforçando? Performando? Não, continuando crescendo no Senhor. Enraizados no Senhor, edificados no Senhor, lembrando que você não é o autor da sua fé. Quem é o autor da sua fé? Cristo. O autor e consumador da sua fé. Nessa vida de crescimento no Senhor, de estar enraizado, edificado no Senhor, rendido à voz de Deus, eu me torno forte e vigoroso na fé. Forte e vigoroso na fé. Porque eu estou em constante relacionamento com Deus, sendo alimentado pelo próprio Deus. Isso me torna forte e vigoroso na fé. E como consequência, a minha vida transborda de alegria e gratidão. Por quê? Porque isso me traz esperança.
uma firme expectativa, uma convicção alegre de que coisas boas virão. E como é que eu sei que elas virão? Eu estou em uma vida contínua de comunhão com Deus. Onde Ele está compartilhando, onde eu compartilho meu coração com Ele, Ele compartilha o coração dele comigo. E nessa vida de estar enraizado em Deus, edificado em Deus, eu tenho uma firme expectativa de que coisas boas virão. Por quê? Porque Ele é bom e sua amor dura para sempre. Porque Deus é um bom Pai. E quando eu alimento a minha consciência em relacionamento de quem Deus é, de quem eu sou nele, isso me faz ter uma firme confiança, uma alegre confiança de que coisas boas virão. Ele é bom. Isso me torna forte e vigoroso na fé. E forte e vigoroso na fé faz a minha vida transbordar de alegria e gratidão. Porque a minha gratidão não depende das circunstâncias. Minha gratidão está baseada na aliança. Ser grato em todas as circunstâncias é viver uma vida de fé. É interessante que eu não vou me apegar tanto a essa passagem. Nós estamos já chegando para o final desse episódio. Mas é interessante que Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20, ele vai dizer, olha, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, contenda, dissolução, descontrole. Aí ele vai dizer assim, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí ele vai listar uma série de coisas, uma lista de atividades espirituais, de exercícios espirituais, que estão caminhando nesse deixem-se encher pelo Espírito. Você está vivendo sob o controle do Espírito. E qual é essa lista de coisas que Paulo vai colocar aqui? Ele vai falar assim, falando um com o outro, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Ele vai dizer assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, você falar com salmos te edifica. Você falar hinos, cantar hinos, cânticos espirituais, cantar louvores de coração ao Senhor te edifica. Te edifica tanto quanto você dá graças constantemente. Dá graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te edifica você, edifica o seu espírito tanto quanto você cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. É você deixar ser cheio e dirigido pelo Espírito Santo. Você se posicionar em ações de graça é você estar deixando ser cheio e edificado, dirigido pelo Espírito Santo. Agora, quando você entra em murmúrio, em reclamação, você não está se deixando ser cheio pelo Espírito Santo. Mas você está fazendo parcerias com outras coisas, com ofensa, amargura. Fazendo parcerias com descrenças. Deixe-se encher pelo Espírito, dando graças constantemente a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E observe que esse deixe-se encher é uma experiência contínua. Não é um ato, uma ação pontual. Mas é um ato contínuo. Deixe-se encher. É continuamente. Dando graças continuamente. E o terceiro ponto, para fechar esse episódio, é que as ações de graças nos mantêm adequadamente posicionados na graça. Colossenses, que é o versículo, a passagem base desse episódio, Colossenses 4:2, né, que eu disse perseverar em oração, Paulo dizendo, perseverai na oração, vigiando na oração, com ações de graças. Observa que isso, você perseverar em oração, você avançar ativamente em oração, vigiando na oração com ações de graças, significa que as ações de graças, ela te mantém adequadamente posicionado em oração. Adequadamente posicionado na graça de Deus. É um princípio vital
E está intimamente ligado ao seu posicionamento frente àquele problema. Então, eu tenho um problema na minha frente. Eu entro em oração. As ações de graças é meu posicionamento frente àquele problema, após eu ter apresentado ele a Deus. Porque se eu apresento o meu problema a Deus e logo em seguida eu me posiciono em reclamação, significa que eu não estou crendo que ele é bom e que ele está agindo em meu favor. Agora, se eu apresento meu problema a Deus, apresento uma circunstância a Deus, me apego com firmeza à esperança que professo, porque fiel é aquele que prometeu. Eu não vou entrar em reclamação, mas eu vou entrar em ações de graças. E observa que isso me mantém na graça. Me mantém adequadamente posicionado na graça de Deus. Enquanto que a reclamação me manteria posicionado, talvez, questionando, né? E até me baseando, não na graça de Deus, mas talvez na justiça própria. Porque a reclamação não está levando em consideração que Deus é bom, que seu amor dura para sempre. A reclamação está questionando a circunstância que está na frente, que você acha que não deveria estar. E então você às vezes começa até a questionar que se Deus é bom. A reclamação ela tenta te conduzir para fora. Te conduzir a entrar talvez em justiça própria, de questionar, poxa, mas por que eu vivo isso e fulano não vive? Por que isso não mudou na minha vida ainda? Eu tô orando, eu tô jejuando, eu faço isso, eu faço aquilo, mas espera aí. Você está se baseando na graça de Deus? Ou se baseando num mérito seu? Numa justiça própria? A reclamação, ela começa a se basear na justiça própria. Enquanto ações de graças, está se baseando na própria graça. Está te mantendo posicionado na graça de Deus. Você percebe isso? E aí Paulo vai dizer, perseverem na oração, vigiando nela, ações de graças. E ações de graças vai te manter adequadamente posicionado na própria graça de Deus. Bill Johnson tem uma frase muito legal. Ele vai dizer assim, se posicionar em gratidão a Deus, em todas as situações, nos leva além dos nossos próprios sentimentos. É um desafio. Porque os seus sentimentos, a sua carne, ela não quer agradecer antes de ver. Mas quando você se rende e se posiciona em ações de graças, você está se deixando ser levado além dos seus próprios sentimentos e emoções. E aí o Bill vai continuar dizendo assim, e esse posicionamento restabelece em nós o fato de que Deus é sempre bom e agirá para que as coisas cooperem para o nosso bem. Restabelece em nós o fato, a consciência de que Deus é bom. Enquanto a reclamação, ela te distorce o fato de que Deus é bom e começa a colocar seus olhos nas circunstâncias, começa a colocar seus olhos nos problemas, começa a te levar para uma ofensa. As ações de graças alimentam sua consciência de que Deus é bom. Deus é bom. E é por isso, então, se a gente voltar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Paulo vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Percebe? Não é simplesmente você, em tudo, pela oração e súplicas, apresentar suas orações a Deus. Mas você está perseverando em oração, com ações de graças, vigiando na oração com ações de graça, que é o que vai repetir em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, avancem ativamente na oração, estilo de vida de oração,
vigiando com ações de graças. É mantendo consciente o foco. Deus é bom. O foco na aliança estabelecida que gerou união, que te dá acesso à graça de Deus. Ela refina o foco da sua oração. Ela te faz avançar em oração. E aí então Paulo vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele vai continuar dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você em tudo, pela oração e súplica, apresenta seus pedidos a Deus e se posiciona em gratidão. Em gratidão. Pelas circunstâncias? Não, pela aliança. Pela aliança estabelecida em Cristo Jesus. E é por isso então que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, vai dizer, 16 a 18, alegrem-se sempre. Orem continuamente. Orai sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Orai sem cessar. Mateus, chega uma hora que na minha vida eu vou parar de orar? Não. Oração é relacionamento com Deus. Oração não é uma ferramenta que você tira do bolso quando você não vê uma solução na sua vida e você fala, vou orar agora. Não. Oração é estilo de vida. Orai sem cessar. Alegrem-se sempre. Deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É vocês estarem em um estilo de vida de oração. Um estilo de vida de relacionamento contínuo com Deus. Uma conversa contínua com Deus, com o Pai, com os céus. Posicionado em ações de graças. Fortes e vigorosos na fé, sua vida transborda de alegria e gratidão. Observa que é um convite para uma vida plena e constante de comunhão com Deus. E é uma vida prazerosa. É uma vida em que eu me alegro agora por uma vitória antecipada. Que vitória, Mateus? A de Cristo Jesus. Eu me alegro nela. E as circunstâncias? Eu não me baseio por elas. Eu me baseio pela aliança. Então, fechando esse episódio, nós discutimos 3 chaves. Primeiro, ações de graças são uma resposta à graça de Deus. É uma resposta à aliança estabelecida com Deus, que gerou união, conexão, que me dá acesso à graça. Uma resposta à própria graça de Deus. Yadá são mãos estendidas à graça. Mãos estendidas. A segunda chave que nós vimos é que as ações de graças, o posicionamento de um coração agradecido, é uma movimentação visível. É uma movimentação agora do que eu estou vendo, não do que eu estou crendo. Ações de graças é uma confissão de fé. É um posicionamento de fé. Quando eu estou forte e vigoroso na fé, minha vida está transbordando de ações de graças. Mateus, eu não estou transbordando de ações de graças. O que eu faço? Se torne forte e vigoroso na fé. Como? Me esforço? Não. Vá para a comunhão. Vá para relacionamento. Coloque suas raízes em Deus. Esteja enraizado e edificado em Cristo Jesus. Isso te traz uma vida de crescimento e te torna forte e vigoroso na fé. E aí, como consequência, a sua vida transborda de alegria e gratidão. Uma vida com falta de alegria e falta de gratidão está dizendo, está denunciando. Talvez a sua vida está baseada em realidades inferiores. Em crenças inferiores. Seus olhos não estão numa aliança estabelecida, não estão no fato de que Deus é bom. Fato que Deus é bom, que isso muda para sempre. Talvez seus olhos estejam nas circunstâncias. Talvez seus olhos estejam em coisas naturais. Talvez seus olhos estejam se baseando no que o mundo disse. Do que os médicos disseram. Do que a vizinha disse. Do que os meus pais me disseram quando eu era criança.
do que eu mesmo digo para mim mesmo, que é contrário ao que a palavra de Deus disse. Quando os nossos olhos estão no lugar errado, isso pode nos levar a uma vida sem alegria e sem gratidão. Agora, quando eu reconheço a aliança que trouxe união, quando eu reconheço a graça de Deus e respondo a isso, a minha única resposta são ações de graças. É um coração agradecido. E quando eu me posiciono em ações de graças, consigo e estou avançando em oração. Consigo avançar em oração. Porque um coração cheio de ofensas, um posicionamento de murmúrio, reclamação, não faz você avançar em oração. Agora, um coração agradecido faz você avançar, perseverar em oração, porque as ações de graças te mantêm adequadamente posicionado na própria graça de Deus. E então, em oração, pela fé, eu acesso à graça de Deus. Para a gente fechar, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Mateus, não tem como eu dar graças pelas circunstâncias. Você não vai dar graça pelas circunstâncias. Você vai dar graças em todas as circunstâncias. Paulo não disse, dê graças pelas circunstâncias ruins. Não, ele disse, em meio às circunstâncias ruins, dê graças por elas. Não, porque Deus é bom e sua mão dura para sempre. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Se Paulo disse para nós fazermos isso, significa que isso é possível. Como? Na força do braço? Não, pela própria graça. Porque a graça não é só uma provisão completa, divina, um dom de Deus, um presente. Mas a graça também é o poder que nos capacita a responder a esse estilo de vida, a usufruir desse estilo de vida. Mateus, como eu vou me alegrar sempre? A graça te capacita. Como é que eu vou orar continuamente? A graça te capacita. Como eu vou dar graças continuamente? A graça te capacita. Você pode falar, Deus, eu tenho um problema na minha frente. Eu não vejo motivos para agradecer. Mas é porque eu estou olhando para o próprio problema. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero que os meus olhos estejam no Senhor. Espírito Santo, alinhe os meus olhos. Abra os olhos do meu entendimento. Para que eu consiga discernir além do que eu estou vendo com os meus olhos. Que eu consiga discernir e olhar não para o natural, mas para aquilo que Cristo conquistou. Os olhos naturais não estão vendo o que acontece ao redor de Cristo. São os olhos espirituais. São os olhos da fé que conseguem olhar para o que acontece ao redor de Cristo, para o que Cristo conquistou. Espírito Santo, me conduza a me alegrar em meio a essa situação. Por ela? Não, em meio a ela. Porque ela vai perdurar na minha vida? Não, ela não vai perdurar na minha vida. Eu estou me alegrando porque Deus é bom. Eu estou me alegrando porque o seu amor dura para sempre. Eu estou me alegrando porque o favor dele ele está inclinado para mim com favor. E essa situação que é visível é temporal. Ela não vai permanecer na minha vida. E eu já estou me alegrando pela vitória que eu tenho em Cristo Jesus. Eu estou agradecendo pela vitória que eu tenho em Cristo Jesus. Porque observa que a vitória você não vai ter. Você já tem. E se eu já sou um vitorioso e mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu agradeço. Por que eu vou agradecer quando a circunstância mudar, sendo que eu já sou um vitorioso? Eu não vou ser um vitorioso quando a circunstância mudar. Eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu já posso me alegrar e agradecer agora. Pai, obrigado. Porque Cristo já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Ele não vai levar as minhas dores e enfermidades. Ele já levou sobre si, lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, todas as minhas dores e enfermidades. Eu já sou mais do que vencedor nessa situação. O meu corpo ele tem a vida abundante de Cristo.
O meu corpo tem tanta vida quanto o corpo de Cristo tem. Saúde plena me pertence. Então eu me alegro e agradeço. Agradeço o quê? Pela doença que eu tô vendo? Não, eu agradeço porque Cristo já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E eu usufruo dessa vitória agora. E eu tenho a plena convicção de que essa doença, ela vai embora agora. É temporária. É extremamente passageira. E quando você se posiciona em oração, quando você se posiciona em ações de graça, você avança em oração. Porque uma vez que eu estou posicionado na vitória em Cristo Jesus, eu olho para aquela doença e repreendo ela. Você não pertence à minha vida. Você não tem direito sobre o meu corpo. Por quê? Porque eu estou posicionado sobre a vitória de Cristo. Eu já me alegro e agradeço pelo que Cristo fez e eu avanço em oração, repreendendo toda dor, toda doença, na vitória de Cristo, pela vitória de Cristo, pelo nome de Jesus. Eu não estou vendo abundância na minha vida, mas eu sei que em Cristo eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu sei que Ele sana todas as minhas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então eu me posiciono em ações de graças e eu avanço em oração. Eu olho para a vitória em Cristo. Eu olho para o que Cristo já conquistou, já me fez vencedor naquela situação, naquela área, naquele tema da vida. Eu olho e avanço em oração. Eu olho para a situação e falo: eu repreendo toda escassez. Eu abençoo as minhas finanças. O meu trabalho das minhas mãos é abençoado, é próspero. O Senhor tem prazer na minha prosperidade. O Espírito Santo me traz discernimento, sabedoria do alto. Então, está posicionado em ações de graça, está posicionado na aliança estabelecida através de Cristo Jesus, na vitória de Cristo Jesus. Não vai ocorrer, já ocorreu. Então, ações de graça é uma resposta de fé. É uma resposta ao que Deus já fez, a uma aliança já estabelecida. E quando eu me posiciono em ações de graças, eu avanço em oração. Adequadamente em oração. E adequadamente na graça. Na graça, naquilo que Cristo conquistou. Por isso que Paulo vai dizer: perseverai na oração, avancem intensamente, de forma ativa na oração, não é passiva. É ativa. Eu avanço ativamente na oração, vigiando nela com ações de graças. Posicionado em ações de graças. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te agradecemos pela vitória que Cristo conquistou naquela cruz. Nós te agradecemos, Pai, pela aliança com superiores promessas, uma aliança estabelecida que gerou união, conexão íntima com o Senhor, que nos dá acesso a uma vida plena, uma vida para a qual nós somos chamados, para a qual nós somos criados. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos baseados em que o Senhor é bom e sua amor dura para sempre. O Senhor é bom e sua amor dura para sempre. Pai, nós, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, nós já nos alegramos. Nós já agradecemos. O Senhor é bom e sua amor dura para sempre. A aliança já foi estabelecida. Já estamos unidos com o Senhor de forma íntima e orgânica. E o Espírito Santo traz ao nosso corpo vida e vida em abundância, a própria vida de Cristo. Nós recebemos, estamos permeados pela vida de Cristo, recebemos essa vida. Nós te agradecemos por isso, Pai. Espírito Santo, venha nos ensinar, nos instruir, que nós aprendamos a estarmos posicionados continuamente em ações de graças. Que os nossos olhos estejam no lugar certo. Espírito Santo, se existe alguma área da nossa vida que os nossos olhos estão no lugar errado, estão nas circunstâncias, estão em padrões naturais, em realidades inferiores, em desesperança, Espírito Santo, nos ajude, nos conduza, leve os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé.
Nós viemos continuar crescendo no Senhor e nos tornarmos fortes e vigorosos na fé, tendo uma vida abundando de alegria e gratidão. Os nossos olhos estejam no lugar certo. Nós estejamos posicionados corretamente em gratidão, respondendo à graça do Senhor, respondendo àquilo que Cristo já conquistou, adequadamente posicionados e avançando em oração da vitória. Não para a vitória, mas da vitória. Pai, nós te agradecemos. Nós viemos aprender a vigiar em ações de graças. Vigiar em ações de graças. A usufruir, a experienciar tudo aquilo que Cristo conquistou. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos livre acesso ao Senhor em oração e podemos já nos alegrar hoje. Podemos nos agradecer já hoje pelo que já foi estabelecido, pelo que já foi conquistado. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.